Olá pessoal, eu sou o professor Isaías Almeida e você está no canal Escriba. Sejam bem-vindos. Este canal é resultado de alguns anos trabalhando com as TICs aplicadas à sala de aula. Começamos em 2006 com as comunidades do Orkut. Criamos uma comunidade no Orkut que a gente se comunicava com os alunos e também criamos um blog, o Papyrus. Tá aqui o Papyrus, que nós disponibilizávamos conteúdo online para os nossos alunos. Esse blog é desde aquela época. A última postagem dele foi em 2011 e é interessante que você pode esquecer a internet, mas a internet não esquece de você, né? Esse blog está criado aqui há muito tempo. Ele é desde 2006, mas até semana passada eu ainda recebia comentários desse blog, né? Eu recebi comentários desse blog ainda. Aí nós passamos para o Orkut, onde nós criamos algumas comunidades para desenvolver trabalho com os alunos, né? Comunidades como essa daqui. Na época estava começando essa discussão das tecnologias vir para a educação, ou seja, estava chegando aqui de forma mais presente para a gente, né? A discussão já vem de mais algum tempo, mas enfim, estava chegando aqui para a gente. E nós criamos a comunidade, nós fazemos enquetes, né? Havia essa questão da aplicação da tecnologia à educação, e a questão das videoaulas e tal. Então havia essa discussão assim. Os softwares substituirão os professores. Claro que isso aqui era uma coisa meio para chamar a atenção da discussão sobre as TICs aplicadas à educação. A gente fez esse trabalho com os alunos do segundo e do terceiro ano, né? Usando o Papyrus e usando aqui. Depois nós criamos o Moodle. Ainda em 2007 nós criamos o Moodle, que hoje é super conhecido. Praticamente todo ambiente público em EAD usa o Moodle, né? E alguns privados também usam o Moodle, né? Que é um sistema gratuito de você montar um AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, né? Aqui a gente tinha curso História do Brasil, Antiga, Moderna, Contemporânea, enfim, que a gente fazia trabalho. Nós chegamos a fazer trabalho até com a 7ª série usando esse Moodle. Depois nós criamos uma série de outros blogs. Por exemplo, esse blog aqui ele ainda não está divulgado. Nós estamos fazendo um blog sobre a convergência entre literatura, cinema e videogame. Aonde vai essa convergência, né? Aqui, por exemplo, tem uma postagem sobre o Battlefield, que é um jogo que acabou de virar livro, né? Inclusive eu estou com um livro aqui para ler. Depois que eu ler eu posto um comentário sobre ele. Mas enfim, é um blog para discutir essa questão de literatura. Duas coisas que eu curto muito: literatura, cinema e videogame. São 3 coisas na verdade, né? Então eu estou trabalhando muito essa questão, estou discutindo muito essa questão da interação entre esses dois. Tenho muita curiosidade com essa interação entre esses 3 meios de produção cultural, né? Que o videogame passou de ser uma mera brincadeira. Hoje é uma indústria que já está botando o cinema e a indústria de shows no chinelo, porque a capacidade de produzir games e a venda de games é muito maior, o consumo de games é muito maior do que qualquer outro produto cultural, né? Não está tendo mais produto cultural capaz de concorrer com o videogame, né? Por exemplo, há uma previsão de que em 2025 a indústria de videogames vai faturar 80 bilhões de dólares, muito mais do que qualquer outra produção cultural que se tenha conhecimento. Bom, esse aqui é um outro blog que a gente criou também que na verdade é um projeto. Esse aqui de fato eu não divulguei muito para ninguém não. O outro eu me lembro que eu mandei para alguns colegas a postagem. Claro que acaba sendo divulgado porque, como eu tenho uma conta no Google e essa conta está vinculada a todos os espaços que eu construo, então acaba aparecendo para os visitantes, né, para as pessoas com quem eu tenho contato, aliás. E já está aqui, ó, ele tem uma frequência boa mais no estrangeiro, mais fora do Brasil que dentro do Brasil.
Ele é mais lido lá fora do Brasil que aqui dentro, né? Frequência maior, inclusive, desse blog. Não, esse aqui ainda é a frequência maior brasileira. Mas o de literatura, curiosamente, a frequência maior é de americanos, né? Ou de pessoas que moram nos Estados Unidos, porque na verdade o que eu consigo obter de informação aqui é a origem de onde veio, né? De onde a pessoa veio para chegar até aqui, não exatamente a nacionalidade da pessoa, né? Mas enfim, é a frequência mais de lá do que daqui. Esse aqui é um projeto de discutir o século XX. O século XX foi muito interessante, muito rico e também muito desastroso, né? Nós tivemos as tragédias das duas guerras mundiais, então eu quis fazer um blog só sobre esse século XX, né? A produção cultural mais pelo o recorte, tá aqui blog de história contemporânea, mas o recorte é muito mais pela cultura do que propriamente pela a história, né? Pela produção cultural da época que propriamente pela história. E esse aqui é um projeto novíssimo que eu estou preparando ainda, que é um blog sobre educação, porque, enfim, eu falo de tudo nos meus blogs, menos sobre educação. Então resolvi fazer isso aí sobre educação. E o Escriba, que é o blog de história, mais amplamente frequentado pelos alunos, enfim. Está aqui o Escriba, que é o herdeiro substituto do antigo Papiros, né? Ele é o substituto agora. E tem um outro blog também muito interessante, que é o Escriba Digital. Perdão, aqui é o nosso SlideShare. O SlideShare é onde eu posto todos os meus slides. Os slides que eu vou produzindo para usar na sala de aula, ou para disponibilizar na internet para os alunos, eu produzo aqui, eu apresento aqui no SlideShare. Não é uma área que eu divulgue muito, porque na verdade ele serve mais como depósito para mim colocar os meus slides e depois disponibilizar para os alunos, né? Tem também um projeto muito legal que é o Escriba, vejamos se eu consigo encontrá-lo, o Escriba Digital, exatamente, Escriba Digital, que é esse blog aqui, que é para uma discussão mais da utilização dessas tecnologias. A ideia do Escriba Digital, eu ainda vou trabalhar para divulgar. Inicialmente ele foi criado por conta da disciplina que eu lecionava em uma das escolas que eu trabalhei. Era informática educativa, então eu coloquei lá uma série de coisas, enfim, ele foi pensado inicialmente, foi feito inicialmente para os alunos aprenderem a lidar com uma série de coisas que a gente acha que os alunos sabem lidar, mas em geral não sabem não. Editor de texto, como fazer uma postagem, como fazer um blog, enfim. Essas coisas básicas que, como a meninada hoje fica muito tempo só trocando mensagem, antes era no Orkut, hoje mais no Face, quando você parte para uma coisa mais objetiva, vamos construir isso e tal, aí você vê que tem ainda muita dificuldade. Então esse blog aqui foi para meninada, na verdade, não só para os meninos, mas para os colegas também que tiveram alguma dificuldade. Vou dar uma rearrumada na divulgação dele, para que também o colega que tiver alguma dificuldade, o colega professor que tiver alguma dificuldade, vir aqui e dar uma olhada, dar uma conferida. Por exemplo, outro dia uma colega pediu para ver uns detalhes de como inserir um link numa imagem, né? Como fazer o link numa imagem no blog e tal. Enfim, essas dicas a gente está trabalhando aqui no Escriba Digital. Enfim, a gente foi construindo diversos espaços a partir lá daquelas comunidades do Orkut. A gente foi construindo uma série de espaços pensando assim nas vivências que a gente tinha na sala de aula. À medida que demandava a sala de aula, a gente ia criando um espaço para cuidar daquilo, em função das diversas disciplinas, né? Portanto, não é um canal especializado, você não está num canal que é especializado num assunto, em algum tema. Na verdade, o canal reflete um pouco esse percurso nosso de estar trabalhando com arte, com filosofia, com sociologia, com história, e acaba pegando diversos campos do conhecimento, né? Agora, ainda não é assim do meu interesse focar num assunto só, né?
esses diversos assuntos me interessam, então eu estou sempre falando de um e de outro, certo? Por exemplo, ao final aqui dessa gravação, eu vou começar outra gravação que é uma dica que eu acho interessante para muita gente. Não sei se você tem essa dificuldade ou se você já reparou isso, mas quando você compra um computador, você vê que ele está rápido, legal, tá bom, o computador agora é melhor, as coisas estão funcionando direitinho e está andando mais rápido. Com o tempo, você começa a observar uma certa lentidão, o computador começa a ficar pesado e tal. Isso é por conta da a rotina de limpeza do computador que você acaba não fazendo. E também por um outro probleminha que é a maneira como se baixa hoje na internet. Mas sobre isso eu vou colocar lá. Eu vou gravar um vídeo específico sobre esse assunto, dando umas orientações, umas dicas legais, coisas que eu pesquei aqui na internet sobre esse assunto e vou passar para vocês, ok? Então aproveitem e qualquer coisa, deixa um recado, deixa sua mensagem, dá um like lá se você gostou do material que você viu aqui, dá um alô aí pro nosso canal, dá um gostei pra gente, ok?